Olá, hoje a gente vai falar de comida, para minha alegria, e vamos fazer uma viagem pela Venezuela com meu convidado que aprendeu o português na marra, já que veio para o Brasil ainda pequeno, filho do Hugo, venezuelano, e da Geni Lúcia, brasileira, é natural de Caracas. Em função da profissão do pai, que é médico, ele morou em diversos estados, mas foi em Novo Hamburgo que o namorado da Marcela escolheu abrir o seu próprio negócio na área gastronômica, o Mucho Gusto. Hoje temos uma conversa de peso com Daniel Eduardo Bracho Santos. Daniel, seja muito bem-vindo para essa conversa de peso. Muito obrigado pelo convite. Ô Daniel, essa voz de locutor aí, hein? Isso é algo... O pessoal não quer te levar para a TV, para o rádio, assim, cara, logo de sabe cara, que assim. todo mundo me diz isso desde... Nossa... Sei lá, para tocar na banda, cantar na banda. Já tentei, mas não deu certo. Mas isso, assim, é uma coisa que desde pequeno. Meu tio, avô, trabalhou na RBS, antiga Globo, de Rio Grande. Acho que era Tupi, se não me engano. Sempre tem essa história na família, né? Eles sentiam essa voz, né? Mas já tentei, fiz publicidade na Fevale em alguns semestres e, cara, vai lá, faz rádio. Daí cheguei lá, a professora, faz anos já, a professora disse, não procuramos mais love songs, essas coisas assim. É normal as pessoas chegarem, por que tu não faz algo love songs? O Cid Moreira, Mr. P, coisas assim. Mas as pessoas, aí ela me explicou, é legal a tua voz, bacana, mas a gente procura uma identificação, porque a rádio em si, ela tem que se adaptar ao público, É mais humanizada, tem que ser mais comum. Exato, e aí chega lá, não precisa ser como a minha, mas também não precisa ser como a tua, né? Daí chega lá, um vozeirão lá, um gurizinho, daí, sabe, falando sobre rock, ou sobre funk, ou sobre samba, pagode, entende? Então, acho que a pessoa não se identificaria tão fácil. E foi essa a explicação dela, né? E aí eu fui para outros ramos. E a Marcela gostava da voz? Será que foi a Marcela? A gente Estamos estudou acompanhando os psicologia junto. E então, quando eu dei sempre no primeiro dia de aula, a gente se apresenta, né? E, oi, tudo bem? Meu nome é tal, por que eu escolhi? Todo mundo virou para trás. Ela já disse que já... Foi amor à primeira ouvida? Não, mais ou menos. Mas chamou a atenção. Ô, Daniel, não tem como a gente não falar de Venezuela. Quero falar muito de comida, adoro falar, e melhor do que isso, só comer. Sim. E teu empreendimento tem feito muito sucesso aqui na nossa cidade. Mas, evidentemente, que a gente acompanha com muita apreensão tudo o que está acontecendo na tua terra natal. Para ti foi difícil a adaptação quando chegaste no Brasil? Sim, a gente veio em 99 para o Brasil. Eu já entrei em junho, aqui é diferente, né? Lá tu termina o ano, metade do ano, e aqui então, tu já está na metade, Equador, né? Lá, Exatamente. E então para mim foi difícil, eu não tinha o português, a mãe nos ensinava algumas palavras, mas o foco era o espanhol, porque a gente já tinha criado raízes lá, né? Então eu já cheguei numa cidade muito pequena, o pessoal já não é normal, né? Quando tu é criança, quando tu é adulto, falar outras línguas é maravilhoso, uau, chique, né? Mas quando tu é criança é bullying, tu não sabe falar português, falou uma palavra errada, né? Exatamente. Então foi algo assim que tive que aprender para poder encaixar no meio, né? Minha mãe é professora, então sempre quando eu falava alguma palavra errada que eu aprendia, né? A gente aprende palavras, né? O vamos, o nós vamos, nós, arroz, luz. Não, é assim que tem que falar, é assim que tem que falar. Então aquilo foi corrigindo, né? Foi aos poucos... Foi aprendendo o português. Ainda é um pouco difícil de escrever, falar já vai um pouco, tem um pouquinho de acento de vez em quando. Mas tua pronúncia difícil. É perfeita, nenhuma dúvida disso. Sim. A tua pronúncia está perfeita. Não se percebe mesmo isso.
Mas imagino que fiquem esses registros, deve falar o espanhol com a mesma fluência, mesmo não treinando mais. Sim, o espanhol em si eu não aprendi a escrever, né? Eu tenho o espanhol fluente por causa da fala. Eu ia todo ano para a casa dos meus avós, falava espanhol em casa, o meu pai, tudo. Então a gente mantém a língua, né? Mas o português é uma língua difícil de se aprender, né? Todo estrangeiro que eu converso, eles acreditam que é uma língua difícil, né? Tem muita acentuação. Tua família, parte de pai, está toda lá. Família, parte de pai, estão lá. Muitos que conseguiram saíram, né? Alguns, tem um na Espanha, tem outro em outros países, né? Então, mas a maioria em si está na Venezuela. Por que conseguiram sair? É difícil de poder sair de lá? Ou Assim, é mais tudo o funciona, arraigamento mesmo? O das meu pessoas, primo, assim? o meu primo, que é o caso que está na Espanha, né? Ele é filho de italianos, né? Filho de venezuelano com italiano, quase a mesma coisa aqui, venezuelano brasileiro. Então, para ele foi muito mais fácil conseguir documentação, né? E já tem familiares lá também esperando por ele. Então, ali foi mais fácil, mas levar toda uma família, independente do teu status ou a quantidade de dinheiro que tu tenha guardado ou tudo que tu tenha, é muito difícil, né? E tem dinheiro ainda lá? Não. Como tá a situação de tios? Tem avô ainda? Eu tenho a minha avó, tenho os meus tios e tenho alguns primos, familiares assim. Mas assim, A notícia que chega é que o salário mínimo é chatadíssimo. Não, o salário mínimo é ridículo, entende? Tipo, Mas como vive daí? Então, agora tá tudo dolarizado, né? Então, tipo assim, se tu tem um emprego que tu consiga trabalhar por internet, que já é precário, mas consiga trabalhar para outras empresas, tu recebe de uma forma... Isso é estranho porque o governo ele é totalmente contra, né? Dólar, essas coisas, então é meio complicado falar esse assunto, mas se tu ganha por fora em dólar, tu consegue sobreviver de alguma forma, né? Mas assim, tu vai comprar um pão, ele é o preço do dólar, ele é o preço do mercado negro, né? Então é muito difícil tu sobreviver lá com o bolívar fuerte, ou seja, como eles chamam agora, que eles estão mudando toda hora a moeda, né? Para tentar reforçar ela, mas ela cai, porque tudo é dolarizado, né? Agora a situação está muito mais difícil por causa disso, né? As pessoas, elas não têm acesso mais ao dólar, as pessoas te cobram em dólar na rua, entende? Tipo, quer comprar um pão é em dólar. Tá, mas eu não tenho dólar, tá? Quanto de dinheiro tu tem? Ah, eu tenho bolívar. Tá, mas para comprar o pão é um bolo de dinheiro desse tamanho, entende? Então é uma coisa surreal. Né? Como é que teu pai recebe essas notícias? Qual é o sofrimento dele nesse sentido? Pois é, então não existe meio de comunicação para termos notícias, seja meio termo, entendeu? Sem ser muito aliada ao governo, né? Então, mas ele fala com a família lá. Sim, a gente conversa com a família e tudo mais. Eles têm acesso, tem comunicação. Eles têm acesso ao que acontece por grupos de WhatsApp, redes sociais, YouTube é uma coisa assim que lançam um vídeo, duram umas horas, eles cortam, são coisas assim, sabe? Então, tipo, são as informações que a gente tem, grupos caem, de WhatsApp é muito fácil, eles cortam direto o WhatsApp, entende? Então, tipo, a gente manda notícia, e aí, como é que estão as coisas? Estão daquele jeito, às vezes acontece isso, acontece aquilo, né? Mas é bem complicado. E a pobreza aumentando muito. Não, a pobreza bateu o limite faz muito tempo, agora ela faz assim, porque ela não tem mais para onde ir, né? Que tristeza. O que tu gostaria que acontecesse lá? Cara, porque a gente ouve falar em intervenção militar. Exato. As pessoas sempre chegam, intervenção militar. O pessoal que era oposição arrefeceu os ânimos, né? Sim. Debelados. Há uns meses atrás a oposição tomou um rumo, levantou a mão, vamos lá, só que tentaram conversar, o que é certo, né? Tem que conversar primeiro, tem que chegar num meio. Olha, a forma de governar não está ajudando o povo, e sim algumas pessoas selecionadas ligadas ao governo. E vamos conversar. Não houve isso, né? Esfriou. Aí a hora que, né, deveria estar acontecendo as coisas,
não aconteceu. Então, as pessoas me perguntam, intervenção militar, o que você apoia? Cara, intervenção militar é uma coisa assim que é meio complicado tu dizer, né? Porque a gente já tem histórico de que, seja no Brasil, seja em outros lugares, que essas não funciona como a gente prever, né? Mas na forma democrática, uma conversa também não funcionou. Isso a gente já está há mais de 20 anos, né? Na Venezuela com essa situação, né? Quando saiu de lá já era Chávez. Recém tinha entrado. Foi em fevereiro. Teu pai acho que é janeiro, Hugo, fevereiro. mas não é o Hugo Chávez, Não, é o Hugo essa Bracho, piada, né? essa piada ele Deve, coitado, ele deve sofrer muito com há ela. 20 anos é a mesma piada. Ele deve sofrer. Hugo da Venezuela? É, Chávez? Não. No. É, exatamente. Mas ele não dava os ares. Na verdade, quando ele chegou ao poder, ele já teve uma tentativa de golpe, né, contra ele, né? Sim, não, ele é conhecido também por tentativas antes dele tomar o poder, né? Agora ele conseguiu de forma democrática, então ele assumiu o poder. Mas sim, desde que o Chávez está lá, sempre tentam derrubar, sempre quem está no poder, alguém tenta derrubar, né? Seja independente de que Tu lado voltou você para está. lá desde que tu veio para cá? Sim, a gente ia, no começo, ia todo ano, né, para ver a família, porque a gente é muito apegado à família, né, e a gente ia todo ano, mas quando a coisa começou a ficar difícil, perigosa, principalmente, quanto tempo, mais ou menos, Daniel? já faz uns três anos, se não me falha a memória, desde que eu abri o Monte Augusto. Desde que eu abri o Monte Augusto, me envolvi com o meu trabalho, não conseguimos mais, porque tu chega no aeroporto, é militar em todos os lados, dentro do banheiro, em tudo que é lugar. Aí te revistam, te roubam, principalmente se tu tem dólar, some, medicamento, some, Militar. comida, O militar. cara tá ali para te proteger, teoricamente. É que eles dizem, né? Os militares às vezes são pessoas que vêm de lugares mais humildes e então eles, devido a essa pobreza, eles são muito marginalizados, né? E eles têm um poder tão grande que quem é que vai discutir com um militar, né? Sim. Então, para nós foi muito difícil o transtorno de chegar do aeroporto até a nossa casa na Venezuela. É extremamente perigoso, sair de noite é perigoso, sair de dia é perigoso, tu não tem comida. Daí a gente vai lá visitar nossa avó e toda a comida que ela tem armazenada por meses a gente consome, né? Ela não vai dizer não para nós, né? Então é algo meio complicado. Coisa triste. A moeda também é muito difícil deles, ou a gente comprar uma passagem. Uma passagem hoje para Venezuela está a mais de 7 mil reais, né? Que loucura. Então é inviável. Qual é a tua lembrança gostosa de Caracas? Da comida. A comida, o espanhol é uma coisa que eu amo mesmo. Escutar um venezuelano falando é algo muito nostálgico. A comida, a gente faz comida venezuelana em casa, arepa, cachapa. A Marcela adora arepa e cachapa. arepa? Arepa é... Tu vai pra uma panela, pro fogão? Ah? Tu vai ou a mãe vai? Não, mãe ou pai. Mãe, pai. Eu comecei na cozinha mesmo, foi quando eu abri o meu próprio negócio mesmo. Mas é uma polenta, é um pãozinho recheado, só que com uma consistência de uma polenta mais assada. O pão Isso, é uma polenta. Não chega a ser um pão, mas é semelhante a uma polenta, Marcela. Ela chama bastante atenção, que é parecido a polenta nossa, né? Arepa. E a cachapa, ela é uma tapioca, vamos dizer assim, com queijo, carne desmechada, que é a carne desfiada nossa, bem temperada, e ela é feita de milho, literalmente milho, assim, moe o milho, um pouquinho de açúcar e na frigideira e uma tapioca. Encontra no Monte Augusto? Não. Não. Eu fiquei com vontade de comer, agora sim. encontro onde uma arepa e uma cachapa. Aqui, com essa vinda de venezuelanos, para nós, que já moramos aqui, né, há muito tempo, foi perfeito. A gente descobriu dois restaurantes venezuelanos, com venezuelanos que vieram com essa onda, né? E eles trouxeram a culinária, eu queria muito, a gente sempre conversava, eu e meu sócio, vamos abrir um restaurante venezuelano, um restaurante venezuelano. Tá, mas será que o público vai gostar? E aí quando a gente já se deu conta, já tinham 2 restaurantes e, bom, a gente usufrui, né? A gente aproveita bastante. Não, em São Leopoldo tem o Budari. E em Canoas, que já é uma cidade maior, tem uma estrutura melhor, que tem muito venezuelano, é do lado de Porto Alegre também. E tem o Santarepa, que é maravilhoso. Eles foram sem mim uma vez,
mas me trouxeram uma arepa, porque eu estava trabalhando, né? O meu horário de trabalho é o mesmo que outros Saudade das restaurantes, né? praias? Nunca, a gente usufruía pouco as praias, né? Que elas são mais, eram na época um pouco mais, algo mais de rico, né? Digamos assim, eram mais caras. Mas sim, as praias são lindíssimas lá, são muito lindas. Estamos falando ali do Caribe, né? É o Caribe, É o mar do exatamente. Caribe. É, a areia branca, linda, tudo. Mares verdinhos. Assim, aquela Sim, coisa não, maravilhosa. são lindas, são lindas. Quando eu fui para lá, né, como a gente tá, o dólar está em alta, né, digamos assim, é muito barato fazer turismo pela Venezuela, né? Só tem que conhecer alguém que consiga te tirar da violência, né? Que te traga de volta também exatamente, depois. que traga de volta, né? Vamos falar de Mucho Gusto. Mucho Gusto, tem falado de Mucho Gusto na volta do intervalo, hoje com Daniel Braccio. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o proprietário do restaurante Mucho Gusto, Daniel Braccio. Braccio. Lá inverte o nome do pai depois da mãe, Sim, né? Aqui a mãe sempre fala, né? Lá eles botaram o nome do pai antes, né? Porque aqui no Brasil, né? A gente tem mais contato aqui no Brasil, então quando nos chamam é Daniel Santos não, é o Braccio, né? Mais do pai. A mãe tem o nome também. Como é que é esse negócio de conhecer o universo da gastronomia a partir desse movimento que tu fez parte? Essa onda que nós vivemos alguns anos atrás do food truck, Sim. e que não foi uma onda, ela deixou raízes fortes, como, por exemplo, a tua iniciativa depois de montar o teu negócio nessa área. Eu comecei minha profissão atual, né, organizando alguns eventos de food truck. Na época estava super em alta, surgiram muitos food trucks com bastante investimento, eventos muito bonitos, né? E comecei na organização, olhava aquilo, eu já gostava, já achava lindo aquilo. Sempre um sonho, mesmo não conhecendo a gastronomia, a gente sempre quer ter um restaurante, né? Eu vejo isso com meus clientes. Nossa, eu gostaria de ter um restaurante, mas é uma vida muito sofrida. Mas assim, eu já gostava, já queria, então, vamos começar com um food truck, né? Então na organização a gente viu o quanto eles saía de pedidos, o quanto eles faziam sucesso, né? E teve toda uma onda, né? E aí, vou fazer o meu food truck. Daí fui lá, tudo mais, consegui meu dinheirinho lá, tal. Vamos fazer o food truck. Daí demorou meses até sair o food truck da garagem. E quando ele saiu, finalmente, os eventos bons, ou eventos que tinham todo final de semana, deu aquela decaída, né? Aí fui eu lá correr lá. Perdeu o time, Daniel. Perdi o time, exatamente, perdi o time. E aí fui lá eu buscar um ponto fixo, consegui alguns. Já trabalhei em balada até as 8 da manhã vendendo cachorro quente, não era nem minha proposta. Mas já fiz bastante coisa. E aí fui criando meu ponto fixo, daí o Mucho Gusto foi tomando o caminho. Que ponto foi esse? A gente começou quase um ano, a gente ficou numa pista de skate aqui em Novo Hamburgo, daquele jeito, né, empurrando com a barriga ali a pista de skate, mas o food truck eu estava chamando o público, Instagram, esse curso de publicidade me ajudou muito para ter uma noção do marketing, né, das coisas. O Instagram, chama o público, chama os amigos, e foi criando o Mucho, é Mucho Gusto, né? Mas o Mucho, as pessoas gostam de abreviar as coisas. Mucho, Mucho. Daí meu sócio atual, um amigo de anos, chegou, quero fazer um food truck. Eu disse, cara, não faz isso. Não faz isso que eu tô querendo vender o meu. Não, mas como assim? Não, eu tô querendo vender, não tá dando mais o que eu imaginava, né? E ponto fixo já não dava e tudo mais, mas é uma profissão muito legal, mas não dava. Tá, e o que eu faço agora? Tá, cara, vamos fazer assim, tu é profissional de gastronomia, eu fiz um curso, mas não tinha uma experiência de vida, literalmente, de cozinha mesmo, industrial. Vamos juntar a marca. Tu vem com toda a tua experiência, com toda a tua experiência na cozinha. Teu negócio já era hambúrguer. É assim, o Mucho Gusto, ele nasceu
pelo fato de eu ser venezuelano, muito gusto, tem vários significados, né? Muito prazer, muito gusto. E da forma literal, muito sabor, muito gosto, muito gostoso. E daí surgiu. Só que quando eu fazia, a ideia era comida latina, né? Dar o nome, vamos criar comida latina, arepa, cachapa, né? Mas Se fosse exatamente isso, ia morrer de fome. Não de fome porque talvez ia comer agora, a comida. talvez agora, assim, claro. Mas a introdução de algumas coisas é interessante. Né? A gente tá planejando, né? Daí o cliente chegava lá, opa, era um food truck grande, um caminhão verde, escrito muito gosto. As pessoas, nossa, é comida mexicana. Não, moça, é hambúrguer. Daí era a nossa especialidade, eu comecei uma churrasqueira em casa, então é hambúrguer, é hambúrguer. Tá, mas não, muito gosto, não é mexicano? Eu disse, não, muito gosto, tem vários significados. Daí tinha que te explicar toda essa história, de onde é que eu era. Daí se criava uma intimidade com o cliente, uma fidelização, né? Mas daí quando eu cheguei com o meu sócio, cara, vamos fazer hambúrguer, já tá fazendo um sucesso, né? Vamos criar o nosso ponto, né? Vamos arriscar. Daí tá, mas o que vai ser só hambúrguer? Novo hambúrguer, né? Já tem tanta hamburgueria em Novo Hambúrguer. E não, os clientes sempre me perguntavam se era mexicano. Na época tem um restaurante bem famoso aqui, né? O Olete. Sim, super hoje, ótimo, maravilhoso. Sim, o Ivo não era nossa intenção, né? Ainda não é nossa intenção. Tomar campo do mexicano, né? Mas era um complemento para não ser só uma hamburgueria. Agora estão abrindo várias hamburguerias com churrasco, por exemplo, uruguaio, né? Então, nós éramos, muito gosto, vamos fazer umas caricaturas, né? E aí surgiu o Muito Gusto Burgers e mexicano, né? Por enquanto a gente trabalha só com nachos, a gente quer botar alguns outros pratos, né? Que os clientes chegam lá, tá, cadê o prato mexicano? Não, o nosso foco é hambúrguer, né? E é o que mais vende na casa, né? Mas a gente está vendo uma demanda, então acho que vai surgir alguma coisa bem interessante dali. Mas começou naquela salinha pequenininha. Sim. A gente começou numa salinha pequenininha, os clientes chegavam... legal. Eles entravam, né? A curiosidade, já tinha vários restaurantes que passaram por ali. E aí no final eles falaram, boa sorte. Eu, legal. Porque aqui ninguém durou mais do que 5 meses, 1 ano. Era sushi, era coisa de carne, era várias coisas que teve ali. E eu não sabia dessa fama ali. Daí não, tranquilo. De repente, em menos de 1 ano, o Muito Gusto cresceu de uma maneira que a gente não imaginava. E quando a gente construiu a cozinha atrás daquela salinha lá, uma cozinha maior para atender toda essa demanda, surgiu uma sala maior do lado. Daí, vamos para a sala maior, que a gente comporta de 30 pessoas, pulou para 90 pessoas, né? A Marcela, porque não sabe, Marcela, que alguns lugares amaldiçoados no Novo Hamburgo não dão certo mesmo. Aí tu não soube disso, foi lá e fez. Tá tudo certo. E deu certo. Tá dando certo, né? Tá dando, Tá feliz da vida, né? Bastante. Eu e meu sócio estamos bem felizes ali. Tá crescendo, começou pequenininho, churrasqueira, virou food truck, agora um restaurante. O próprio hambúrguer também, ele vive um movimento de transformação na aceitabilidade dele aqui. Porque a gente é a terra do X, né? Exatamente. Nem mal Bauru. Mas o hambúrguer ele é uma coisa muito recente para nós. Sim. Nosso conceito de hambúrguer, inclusive, era o que a gente conhecia pelo McDonald's. McDonald's ou X. Vida, exatamente. O fast mais food. próximo é o primo distante, o X. Sim, né? A onda do hambúrguer começou já faz uns 5 anos que começou, né? Deu o start. Daí começou a abrir hamburguerias gourmet ou hambúrgueres semelhantes ao McDonald's, que é uma receita de sucesso, né? Então não tem como dar errado, né? Então começou a crescer, o cliente passou do X, né? O famoso X, que é uma delícia, para o hambúrguer. Daí, hambúrguer com castanho de nozes, com tomatezinho, cereja, aquela coisa gourmet, daí ele não é tão bom. Aí começou a vir a onda do hambúrguer artesanal. Aí a carne um pouco mais rechonchuda, né? O pão mais artesanal, a maionese feita na hora, a batatinha cortada. E aí foi onde a gente pegou, né? Vamos para a parte artesanal. Essa é a pegada do Muito Gusto. Essa é a pegada do Muito Gusto. É pão artesanal, 100% saudável, 180 gramas de carne, que aqui no Sul eu tenho clientes paulistas que eles chegam, nossa, o hambúrguer de vocês é muito grande, é muita carne. Eu disse, sim, quando eu fui para São Paulo para fazer uns conhecimentos das hamburguerias antes de abrir o restaurante,
era tudo 100 gramas, 160, coisinhas Não dá pra pequenas. se lambuzar e nem pra curtir. Quase um McDonald's. É. Daí ele chegou, não, é muito grande. Cara, aqui é terra de churrasco. Se tu não fizer 180 porque gramas nossa, para 500 mais, gramas eles de nem churrasco, vão, cara. 800 Então gramas era de uma coisa assim que a gente acaba criando o nosso segmento. Querendo ou não, 180 gramas é um segmento mais daqui, né? Lá para cima é um pouco menor. Então a gente foi criando essa coisa mais artesanal mesmo, né? O hambúrguer nosso é 100% artesanal. Poucos produtos industrializados que a gente, infelizmente, não tem acesso a uma coisa mais artesanal, a gente trabalha, mas é pouquíssima coisa, é tudo mais artesanal. Qual é a sequência desse mercado? Porque a gente também vê um movimento de depuração. Vocês estão se fortalecendo para seguirem firmes e fortes aí? A gente viveu o Novo Hamburgo como uma terra do sushi. Sim, Hoje nós sim, temos sim, bem sim, sim. menos. Claro, claro. Ainda tem vários, Claro. mas ficaram os melhores, né? Claro, claro. O hambúrguer, a gente todo dia vem um cliente. Tu viu que abriu tal lugar, e aí, vocês vão aguentar essa onda? Pô, como é que vocês sobrevivem a essa onda de hambúrguer por todo? Meu primo tá fazendo hambúrguer. Tá certo, eu comecei assim. Eu diria que o Muito Gusto é uma junção de várias coisas. A gente preza por um atendimento mais caseiro, onde os meus funcionários, a minha equipe, eu e meu sócio estamos sempre lá. Então, um dia que tu for no Muito Gusto, tu vai ser atendido por mim ou pelo meu sócio. Isso é uma regra nossa. Nós não estamos em casa... Nós não estamos em casa vendo os números entrar, nós estamos lá, porque fomos nós que criamos, entendeu? Então, isso é um diferencial, o atendimento, tu se sentir em casa. O hamburgueria começou pequeno, é normal a gente, o lugar ser ainda muito simples em comparação com grandes investimentos. Então, o cliente acaba se sentindo mais em casa, o atendimento, o sabor, todos os dias a maionese de vocês mudou, mas para melhor. Sim, é que a gente tem que, né, se atualizar, né? A gente não cria um hambúrguer novo para introduzir um produto, a gente já tenta. O gosto da carne já mudou bastante, os cortes a gente mudou, pão a gente já mudou, tudo. Batata, então, cada safra é um sabor diferente. Então, é algo assim que o cliente sente, então são nossos pilares, né? Atendimento, um produto em constante movimento. Mas sim, a gente já teve, o inverno aqui é judiado. Diminui a busca de pessoas na rua. Total. O iFood, se tu for abrir o aplicativo, tu vai encontrar hamburguerias inúmeras. A gente não tem nem como delas ter. Que eu nunca ouvi falar. Exatamente. Importante sedimentar essa base, né? Parabéns importante. por vocês fazerem isso dessa forma. Adorei falar contigo. Muito obrigado. Sucesso, vida longa. Agradecer. E que a nossa Venezuela, nossos irmãos, eles consigam encontrar luz nesse caminho aí. Sim, hoje, obrigado. Numa conversa de peso com o proprietário do Muito Gusto, hamburgueria e nachos. Mexicano, né? A gente aos poucos vai acrescentando esse cardápio. Tá bem. Com Daniel Eduardo Bracho Santos, Daniel Bracho. Continua agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.